Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu sou Simone Gantuá, esse é o Direito Empresarial do século XXI e gostaria de te pedir em primeiro lugar para você dar o seu like, dar o seu joinha, subscrever o canal, para a gente mandar um recadinho para o YouTube para que ele difunda esse vídeo, para que ele atinja mais pessoas que, como você, têm dúvidas em direito empresarial e eu posso ajudar você a esclarecê-las. Pois bem, como a própria thumb do vídeo fala, a pergunta que não quer calar nesse vídeo é: empresário individual, qual é o limite da sua responsabilidade? Essa pergunta é proposital e essa pergunta muitos de vocês talvez já saibam a resposta, mas ela vai ser respondida ao final desse vídeo, né? Mas eu preciso falar de alguns assuntos antes para poder chegar nessa resposta. E esse vídeo, eu cheguei à ideia de fazer esse vídeo, que é uma ideia de um tema basilar, que inclusive já tem um vídeo aqui falando sobre isso, mas não sob essa perspectiva que eu vou analisar agora. Ela veio em função de duas coincidências que aconteceram comigo na semana passada. A primeira coincidência foi que, durante uma discussão acadêmica dentro de um grupo de professores de direito empresarial, estávamos nós todos perplexos com um tratamento que estava sendo dado do ponto de vista da responsabilidade ao empresário individual. Basicamente, estavam desconsiderando a personalidade jurídica de um empresário individual. Mas depois a gente chega nesse ponto. E na mesma semana eu recebi uma pergunta de um seguidor meu do Instagram, um ex-aluno, me perguntando assim: Simone, se o empresário individual tem CNPJ, então ele é pessoa jurídica, né? Ainda fez o né na pergunta. Eu falei, meu Deus, ou ele não está estudando há muito tempo e esqueceu o que eu falei em sala de aula, ou ele não entendeu nada do que eu disse em sala de aula, porque entender quem é o empresário individual e qual a responsabilidade dele é algo que a gente aprende logo nas primeiras aulas que a gente tem da disciplina de direito comercial, direito empresarial, depende do nome e a nomenclatura que a grade curricular da sua universidade utiliza. Pois bem, afinal de contas, quem é um empresário individual? A gente não pode responder uma pergunta sobre a responsabilidade dele se a gente não consegue entender quem ele é. O empresário individual, ele é a pessoa natural, a pessoa física, que explora e exerce a atividade empresária em nome próprio, profissionalmente. Isso está descrito, inclusive, no caput do artigo 966 do Código Civil. Empresário é quem exerce profissionalmente a atividade econômica organizada e parará, e por aí vai. Essa é a dicção do artigo 966. A perplexidade dos alunos começa quando a gente fala que o empresário individual precisa, antes do início da sua atividade, fazer a sua inscrição, fazer o seu registro no Registro Público de Empresas Mercantis. E no momento que ele faz isso, cria-se um CNPJ para essa pessoa. E é justamente esse registro e essa inscrição no CNPJ que faz com que as pessoas achem que ele adquiriu personalidade jurídica. Só que não. O empresário individual é uma pessoa física que exerce atividade empresária como pessoa física e tem apenas um único patrimônio. Seja a casa que ele habita, se for própria, seja a sede da sua atividade empresária, se for própria, pertencerão e serão propriedade de um único indivíduo. Ah, Simone, mas então por que ele tem CNPJ? Por duas razões. A primeira, porque para que ele possa exercer a sua atividade com regularidade, ele precisa do registro prévio no Registro Público de Empresas Mercantis. E o CNPJ vai dar a ele, no exercício da sua atividade empresária, um regime tributário específico para ele que é diferente do regime tributário que é aplicável a nós, pessoas físicas. É só uma questão de regime tributário, mas ele continua sendo uma única pessoa com um único patrimônio, ainda que o nome empresarial que ele vai titularizar no exercício da atividade seja um nome que tem alguma peculiaridade determinada pelo Código Civil e também pela Lei de Registro Público de Empresas Mercantis. Vejam, gente, a maior confusão que vocês fazem, as pessoas em geral fazem envolvendo o empresário individual, é pelo fato que a grande maioria dos empresários brasileiros exercem a atividade sem ter feito esse registro no registro próprio de empresas. Então, as pessoas acham que quem exerce a atividade econômica empresária
Sem ter o registro, ele é um profissional liberal como outro qualquer. E aí sim ele vai ter responsabilidade, aí sim ele vai enxergar um patrimônio único. Mas vejam, essa pessoa que exerce a atividade empresária sem ter o registro prévio como empresário individual, ele é empresário individual sim, mas ele é um empresário individual irregular. Ele está exercendo a atividade empresária dele a despeito de violar um texto normativo que determina e exige dele que antes de começar a exercer a sua atividade empresária, ele faça isso, fazendo o seu registro lá na junta comercial do respectivo estado ou dos respectivos estados onde ele tenha presença. O MEI, que é o microempreendedor individual, ele veio para tentar melhorar essa informalidade excessiva que a gente tinha e tem ainda no exercício da atividade empresária. Tem outras finalidades, mas também tem essa finalidade porque esse empresário individual, ele sim, ele vai, para ser enquadrado como microempreendedor individual, ele vai ter que se registrar previamente. Mas muito cuidado com a nomenclatura microempreendedor individual, porque ele não é uma outra espécie de empresário individual. Ele é um empresário individual, né? Ele é também um empresário individual que, por força de um comando constitucional lá do artigo 170 da Constituição, que determina um tratamento favorecido aos pequenos, enquadra esse sujeito que tem uma receita bruta no limite. Eu vou falar, mas cuidado quando você assistir esse vídeo, porque esse valor ele é mudado de tempos em tempos. Então, ele tem um rendimento de até R$81 mil. Então, ele é bem pequenininho, tá? Mas isso é um enquadramento jurídico. A condição de empresário, seja ele regular ou irregular, a gente verifica segundo as normas do direito do Código Civil, lá do artigo 966, que vai ter aquelas exceções, quem pode, quem não pode, por aí vai. Então, não confunda microempreendedor individual com o empresário individual, até porque o empresário individual também pode ser enquadrado como microempresa e como empresa de pequeno porte, mas isso é tema para um outro vídeo. A principal questão que a gente fez e perguntou no início desse vídeo é: empresário individual, qual é a sua responsabilidade? E muita gente boa acha que empresário individual, ele é pessoa jurídica. E sendo pessoa jurídica, as pessoas acham também que todas as pessoas jurídicas têm responsabilidade limitada. E isso não é verdade. O empresário individual responde ilimitadamente por todas as suas obrigações. Por quê? Porque ele só tem um patrimônio. E todos nós, pessoas físicas, e pessoas jurídicas também, respondemos, enquanto sujeitos, com todas as forças do nosso patrimônio. Então, veja o exemplo que eu vou dar para você. A Simone, pessoa física, tem uma casa, tem um carro, tem dinheiro na conta. Se ela não paga o condomínio, se ela não paga uma conta de luz, se ela não paga a faculdade do filho dela, ela responde com o quê? Com todas as forças do seu patrimônio até o limite de exaurir o seu patrimônio. Isso se chama responsabilidade ilimitada. Está lá previsto no Código Civil, está lá previsto no Código de Processo Civil. A gente tem dispositivos nos 2 textos normativos dizendo isso para a gente. Agora, transportando esse exemplo para uma pessoa jurídica. A sociedade anônima o Banco do Brasil, uma sociedade de economia mista, não é um bom exemplo. A sociedade anônima Ambev é uma pessoa jurídica que não se confunde com seus acionistas. Ela tem contratos, ela tem empregados, ela tem mercadorias, ela tem estoque. Qual é o limite de responsabilidade dela? O limite de responsabilidade diz respeito à responsabilidade dos sócios com terceiros. A responsabilidade da sociedade ela é ilimitada, ela responde com todas as forças do seu patrimônio, independentemente do regime de responsabilidade de sociedade, seja ela limitada ou ilimitada. Quando a gente trata da responsabilidade limitada ou ilimitada, a gente está tratando da possibilidade de um sócio de uma sociedade poder ou não ser atingido. Porque o benefício de ordem é garantido em qualquer sociedade, em qualquer pessoa jurídica que tenha personalidade jurídica. Mas também não vou aprofundar isso aqui, porque isso aqui também não é tema desse vídeo. Posso até fazer um vídeo sobre personalidade jurídica, que eu peço para vocês já colocarem aqui, comentarem no vídeo. Mas a verdade é que
a inscrição do empresário individual, seja ela inicial propriamente ou até tardia, se ele demorar a fazer isso, não criam e separam patrimônio como ocorre com as pessoas jurídicas, onde há a aquisição da personalidade jurídica e a criação de uma outra pessoa que passa a ter um patrimônio próprio. Mas seja ele pessoa física, seja ele pessoa jurídica, todos respondem com todas as forças do seu patrimônio. E aí vem a peculiaridade do empresário individual. A responsabilidade do empresário individual, que tem apenas um patrimônio, seja pelas suas obrigações pessoais, pagamento da escola do filho, condomínio da sua casa, ou seja pelas obrigações profissionais, o aluguel da sede, o pagamento dos funcionários, a compra de estoque, tudo isso deve e pode e vai ser adimplido com todo esse patrimônio. E, curiosamente, a discussão que se teve nesse grupo foi justamente porque um determinado juiz, numa falência de um empresário individual, salvaguardou o patrimônio pessoal vinculado à vida pessoal desse empresário, quando ele não deveria ter feito isso. Porque a Lei 11.101, que é a Lei de Falências e Recuperação, ela deixa muito claro em 2 dispositivos que os sócios ilimitadamente responsáveis e o empresário individual, todas as suas dívidas fazem parte dessa responsabilidade. E no caso do empresário individual, uma vez falido, os credores pessoais dele também deverão habilitar os seus créditos na falência. E vejam, a gente está falando de um magistrado que passou num concurso e que, infelizmente, não conhece direito empresarial. E comete um erro basilar. Quem entende de direito empresarial não pode confundir o regime de responsabilidade do empresário individual com o regime de responsabilidade de uma sociedade que é variável de acordo com a escolha dos sócios no momento da constituição ou por eventual transformação também. Então, só para a gente resumir, porque eu não quero vídeos curtos aqui nesse canal, o empresário individual é a pessoa física que exerce a atividade empresária. Ele tem apenas um patrimônio. Portanto, quando ele for instado a adimplir obrigações judicialmente, porque no caso vai ser assim que vai ser forçada, ele vai responder tanto pela casa que ele mora, se ela for própria, como com a sede da sua atividade, se ela também for própria e vinculada ao CNPJ. É claro que ele, na gestão do patrimônio dele, ele vai poder, num processo individual de execução, oferecer em primeiro lugar o bem que está afetado à atividade empresária. Mas no momento de um concurso universal de credores, como acontece em uma falência, vai ser tudo arrecadado. As impenhorabilidades serão ressalvadas? Claro que serão. Porque ele é uma pessoa física e as impenhorabilidades lhe serão muito importantes nesse momento. Mas isso não significa que não vai haver arrecadação. E aquilo que puder ser arrecadado daqueles bens que estão vinculados à atividade pessoal dele, à vida pessoal dele, poderão ser atingidos se não tiverem protegidos por nenhuma regra de impenhorabilidade. Espero que agora, e a partir de agora, você não confunda mais isso. Nunca mais. E nunca mais se esqueça que empresário individual é pessoa física, com apenas um patrimônio. Com isso eu me despeço e espero encontrá-los numa outra oportunidade. Até lá, tchau!